Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Sou o Professor Kleber Paixão, você já me conhece. Sem mais delongas, está aqui no meu canal me seguindo, me ajudando. E esse canal aqui tem que ser um canal de bênçãos para a vida das pessoas, essa que é a ideia. Você quer ajudar o canal? Gente, se inscreva no canal. O YouTube, isso é uma notícia que muita gente está comentando, e muitos que me seguem estão falando isso mesmo. E a minha esposa testou isso, é verdade. Ela se inscreve no meu canal, quando vai lá ver, fala que não está inscrito. Então sempre testa, sempre vai lá olhar para ver se você está inscrito no canal, tá bom? Deixa lá inscrito, vai no sininho, deixa marcado a notificação como todos, tá bom? E sempre se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tá? Deixe seu comentário positivo e compartilhe entre os amigos, suas redes sociais. Se quiser fazer cortes do vídeo para divulgar entre os amigos, é muito bom. Esse de um irmão fez, ele falou que teve um resultado muito bom para ele, para a família dele. Então vale muito a pena. Outra coisa importante, hoje tem bastante recados para dar, tá? Esses dias num podcast que eu participei, eu peguei o podcast e postei no meu vídeo. Não teve tanta visualização assim, mas teve um resultado muito bom. O pessoal começou a hypar o vídeo. Então teve tanta gente hypando o vídeo que o YouTube falou que o meu vídeo ele ficou entre os 100 vídeos melhores aí do YouTube, hypados, e ajudou eu a ganhar seguidores. E o pastor que estava lá no meu canal, no podcast, também ganhou seguidores. Os dois foram beneficiados, ou seja, duas contas foram beneficiadas. Então, gente, apareceu a possibilidade de hypar lá o vídeo, coloca lá como hypar. Acho que durante na semana, acho que 3 vezes de graça você pode fazer isso, sem gastar nada. Então aproveite essa oportunidade para ajudar o canal. Se quiser ajudar o canal financeiramente, seja membro. R$ 4,99 você ajuda o canal por mês. E ainda se quiser pode ser meu aluno, é só me chamar no WhatsApp. Tá bom? Dito isso, então, esses recados foram dados. Agora eu preciso falar sobre os meus patrocinadores que ajudam o canal aqui, sempre estão ajudando o canal. O primeiro do meu irmão aqui, né, meu irmão na fé, na igreja que eu frequento, ele também é um empresário. Ele tem a G5 Security Services. É uma empresa de facilities e terceirização de serviço. Quais serviços, Kleber? Segurança eletrônica, segurança de bens e pessoas, portaria, controle de acesso. Ele trabalha com transportes executivos de VIPs para grandes eventos com segurança, acompanhamento de comboio de frota e auditório, pensou em, pensou em facilities, pensou em G5 Security Service. Tá bom? O Instagram dele vai estar na descrição aqui do vídeo. Tá bom? Então, ele é um cara, servo de Deus, a Irmandade conhece ele, muito bom, gente boa, empresário, bom testemunho. Gente, precisar dos serviços dele. Fala que você viu o recado aqui no canal do Professor Kleber Paixão. Aí você me ajuda também, tá bom? Dito isso, você está precisando de alguma coisa em contabilidade? Está precisando de alguma coisa na área do direito? A Econtax Contabilidade. Econtax Contabilidade. Os telefones deles são 11 95359 6501 ou 11 97198 9687 São Paulo e região metropolitana. Onde fica, Kleber? Na Alameda Santos, 1165, Cerqueira César, São Paulo, na capital de São Paulo. Pensou em contabilidade? Pensou em Econtax Contabilidade. Tem alguns irmãos lá da CB que trabalham lá, são gente boníssima, amigos meus, vale muito a pena se encontrar com eles, trabalhar com eles, pensar neles. Fala que você viu aqui no canal do Kleber Paixão. O contato vai estar na descrição do vídeo. Nós temos a nossa irmã Juliana Vasco, moda feminina. São peças selecionadas para mulheres reais, que valorizam o estilo, a harmonia e identidade do 36 ao 54. Fica onde a loja física, Kleber? Na rua Campos Sales, 397, Barueri. Atenção, região aí de Barueri. Tem a nossa irmã Juliana Vasco, moda feminina. Então, irmão, quer deixar a esposa bonitona? Não é pecado, né? Então, vai lá dar um vestido bonito. Ô, irmã, quer ficar bonitona para uma santa ceia, para um culto bom? Vá lá procurar a irmã Juliana.
Se for, avisa, viu o recado aqui no canal do professor Kleber Paixão, tá bom? Nós temos também o nosso irmão, o Daniel, o nosso irmão empresário, que tem a empresa Ateliê Spermores. Então, a sua ideia pode virar roupa de verdade. No Ateliê Spermores, cada peça nasce do zero, da ideia ao molde, da modelagem à pilotagem, até o corte com tecnologia digital, garantindo precisão, qualidade e acabamento profissional em cada detalhe. Com que eles trabalham, Kleber? Trabalham com processos completos de desenvolvimento de peças, que peças de roupa, tá? Atendendo marcas e projetos sob medida. Quer fazer um projeto de várias camisetas com o seu logo, com a sua marca? Procure o irmão Daniel. Quer fazer vários conjuntos para sua empresa, para os funcionários ter o mesmo conjunto? Procure o irmão Daniel. Ele é craque nessa parte. Trabalha já há anos com isso. E aonde fica, Kleber? Em Itaquaquecetuba. Fale direto com o irmão Daniel. O irmão Daniel é um grande empresário, ele é dono de ah, de uma orquestra, trabalhador, tem uns filhos top, filho dele é advogado, gente boníssima, dos nossos, tá bom? Servo de Deus, homem de Deus e teólogo também. Já fez vários cursos de teologia, um grande teólogo, tá bom? Ah, o Daniel fica o telefone dele é 11 97403 2301 97403 2301. Fale com o Daniel. Transforme a sua ideia em roupa pronta para vestir. Nós temos a Menina Caramelo Doceria e Cafeteria. Parada obrigatória para quem ama um bom doce e um café especial. Menina Caramelo é uma cafeteria e doceria deliciosa, com um cardápio impecável e tudo feito com muito capricho. É um tipo de lugar que você vai uma vez e vira cliente fiel. Segue lá no Instagram para babar nas fotos e já planejar sua visita. Fica onde, Kleber? Fica dentro do Carrefour, em São José dos Campos. Você que está passando por São José ou mora em São José, passa no Carrefour lá. Gente, quer tomar um belo de um café com uns doces top, salgados top? Gente, é maravilhoso. Os donos é um casal amigo meu aluno, um irmãozinho de músico, bom testemunho, a esposa dele é uma benção, ele é uma benção. Então, eu indico eles. Além de ser bons crentes, né, crentes de verdade, né, tem essa empresa. Gente, é muito bom os doces. Toda quinta-feira ele me pega lá para me levar lá pro seminário e sempre dá um docinho lá. Me abençoa minha vida com um docinho para adoçar minha vida, que a minha vida ultimamente só tá, Deus, né? Só amargura surgindo, mas ele traz lá um docinho para ajudar. Então, meus irmãos, passe lá, São José, dá um abraço nele, fala, Mon Kleber, eu vi lá no Moncler o canal, ele indicando a cafeteria, tá bom? Top, gente, tem um doce top, que essa próxima quinta-feira eu vou pedir pra mim, pra minha esposa e pro meu filho. É bom, pensa no doce top. Então, eu indico. Dito isso, nós terminamos aqui os nossos patrocinadores. Os contatos de todos eles vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Então vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Dito isso, eu louvo a Deus porque hoje eu fui na Santa Ceia da minha comum, né? Foi muito bom, foi o irmão de Pinheiros, culto abençoado, ceia do Senhor, nós lembramos, memoramos a sua morte vicária, sua morte substitutiva, memoramos o corpo imolado na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança que foi derramado por amor de muitos. E a sua grande ressurreição pascal, né? Ressurreição pascal, ressurreição no domingo pascal. Evento trinitário, né? Tanto na morte como na crucificação. Quem sabe um dia eu ministro uma aula aqui sobre isso. Então foi uma benção. A Santa Ceia foi uma benção, foi muito bom. E algumas coisas que eu... primeiro, eu fiquei contente quando conheci um ancião lá de Luxemburgo. Ele falou que só me via aqui na internet, nas redes sociais. E ele queria me ver, ficou procurando. Onde é? Onde o Mon Kleber? Cadê o Mon Kleber? Ficou procurando. Gente, aqui na minha comum tem a Vila Formosa e tem o Flor de Vila Formosa. Todo mundo confunde. Tem gente que acha que a minha comum é do Flor de Vila Formosa. E não é. Eu sou da Vila Formosa. O Flor de Vila Formosa, irmão, é uma igreja perto daqui. Inclusive perto até onde eu moro aqui. Perto do Terminal Carrão. Mas não é lá a minha comum. Minha comum é Vila Formosa. Então tem gente me procurando e tem irmãos que acabam não me conhecendo. Falam, não, ele deve ser a comum dele lá no Flor.
Não é no Flor, na Vila Formosa. Então esse ancião me procurou. Hoje ele encontrou. Tiramos foto, trocamos uma ideia. Eu falei que até o final do ano, quem sabe eu dou um pulo na Europa. Deus querendo um caminho, um milagre. Eu vou lá na Europa e eu vou passar por Luxemburgo. Vai ser um prazer. E ele tirou foto comigo, mão amoroso, educado, falou que queria me conhecer. Queria porque queria me conhecer. E eu fiquei muito, mas muito lisonjeado com tudo isso. É muito bom. Porque muitas das vezes aqui no Brasil, olha que interessante, eu até falei isso pra minha esposa hoje, né? Triste, ao mesmo tempo interessante. Aqui no Brasil a gente não tem esse reconhecimento, né? Muitas vezes os irmãos de ministério estão aí, não dão valor, finge que não vê. E o irmão vem lá da Europa. Ele veio lá da Europa e eu quero conhecer o irmão Kleber, eu quero conhecer o irmão Kleber. Ah, isso não tem preço, irmão. Você não tem dinheiro para pagar, não tem nada disso. Isso não tem preço. O reconhecimento. Pierre Bourdieu dizia: os circuitos de consagração social serão tanto quanto mais eficazes quando a distância do objeto, a consagração ficar do objeto consagrado. Aí você fala, Kleber, eu não entendi bulhufas. O que quer dizer isso? Quando você diz assim, quando você fala pra. Gente, eu sou bom. Gente, eu sou bom. É, tem algum valor? Não. Quando a sua mãe fala, não, fulano ali é bom. Ah, mas é seu filho. Tem algum valor? Não. Porque você está muito perto do objeto consagrado. Agora, uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que nunca te conheceu, te viu, o cara mora lá na Europa, e ele fala, quero conhecer o irmão Kleber, é teólogo, e um irmão de ministério, de uma igreja conservadora igual a nossa, é um teólogo, é um servo de Deus. O irmão falou perto do meu ancião, não, eu vejo ele na internet. Eu fiquei muito lisonjeado. E aí o meu ancião, glória a Deus por isso, ele falou, ele é daqui, é da minha comum, todo orgulhoso. E é isso que é bonito, irmão. Nós temos orgulho dos nossos, ajudar os nossos. Precisamos disso, tá? Outra coisa, uma coisa que eu fiquei triste que falou que o irmão que estava atendendo, veinho, bonzinho que só, pensa no veinho bonzinho, amoroso que só. E ele disse que em muita Santa Sé que ele está indo, estão vazias. Ele falou que atendeu o Jardim Paulista. Poucas pessoas se tomaram ceia. Gente, as igrejas estão esvaziando. E a gente precisa fazer alguma coisa. Entendeu? E tem gente que tá tampando só com a peneira, falando que não tá esvaziando, não. Não, tá não, tá não. Tem um monte de gente embora, tem um monte de gente indo. E até hoje o irmão comentou que pessoas indo para a igreja católica, né? E o que que é isso? Nós precisamos sentar e pensar. Por que que as pessoas estão aqui, dentro da congregação, estão indo embora ou para o mundo, ou para outras igrejas reformadas, ou tem pessoas indo embora para tradições de matriz africana, tem pessoas indo embora para a igreja católica, e por que que não querem ficar aqui? A gente tem que sentar e pensar sobre isso. E eu já disse, e eu falo novamente, precisar da minha ajuda, estou aqui, estou à disposição. Eu tenho uma análise disso, eu tenho uma análise do porquê que está acontecendo isso. Eu tenho uma análise social disso. E tem algumas possibilidades de nós tentarmos sanar isso. Tem como. Já falei algumas dicas aqui. Mas se quiser, me procure. Me chame no WhatsApp. Eu ajudo. Tem como a gente resolver isso. Tá? Outro recado, irmão. Vou deixar um recado aqui. Hoje vai ser uma aula, mas vai ser recado primeiro também. Vai ser recado. Muitas das vezes eu, como um teólogo, quando a gente recomenda alguma coisa, recomenda aquilo, a gente acaba caindo em um perigo. Por quê? Porque está em jogo o meu diploma, está em jogo a minha profissão. Aí eu falo na igreja tal lá, o irmão prega o evangelho, o irmão prega tal coisa. E eu faço algumas indicações porque eu fui lá ver. Eu indico porque eu fui lá no culto ver. Tá bom? Eu faço indicação porque eu fui. E aí a gente acaba se comprometendo com aquilo. Mas aí a gente acaba vendo outras coisas, percebendo outras coisas. E hoje, eu, Kleber, aqui em São Paulo, eu, Kleber, não fulano, ciclano, eu não indico assim um lugar bíblico que a gente vai encontrar. Infelizmente não tem. Aqui em São Paulo, infelizmente tem. Se tem, eu não o conheço, não fui lá. Não fui convidado a estar lá. Entendeu? Porque as pessoas têm muito ranço de mim, então as pessoas não me convidam para congregar. Mas se me convidar, eu vou, tá? Eu só não fui na Baixada hoje, que era domingo. Na verdade, eu ia a Santa Ceia ontem, hoje na Baixada. Eu só não fui porque os irmãos que eu convidei, infelizmente, os carros dos irmãos estavam quebrados.
Senão eu tava lá na Baixada hoje. Lá na Baixada. No congregando na igreja que o comprador tava me esperando. Se me convidar, eu vou. Se me convidar, eu vou. Dia 26 eu tenho um evento. Vamos estar no batismo, lá no interior de São Paulo. Batismo, à tarde vai ter almoço, depois vai ter cantata de violão e vai ter exposição bíblica, depois vai ter um culto extra e depois vamos embora para casa. Então, assim, no meio da Irmandade. Tá bom? Então, assim, o convidou, a gente tá lá, a gente quer ajudar. Mas, assim, tudo é lento no nosso meio, tem muita coisa, tem muita gente lutando. Outro recado que eu vou dar: irmãos que estão estudando a Bíblia, os irmãos que estão, que gostam do Evangelho e tal. Recado, conselho. Não vai orar na primeira ou na última, tentando orar cristocêntrico, porque dependendo da igreja, o camarada não gosta, ele vai brigar com você, ele vai te repreender, ele vai falar que não é de Deus. Entendeu? Então toma cuidado. Já mandaram 4 casos para mim, que o irmão falou que orou na igreja, orou biblicamente, e na hora da palavra ou na última oração o irmão corrigiu ele. Então tem que tomar que igreja que você vai. Não tá, você pensa que o irmão lá é liberto, você pensa que o irmão lá é top e não é. Entendeu? Aí você passa vergonha, aí fica bravo, volta para casa bufando de raiva. Então evita essas confusão. Sabe? Eu sei que você tem conhecimento bíblico teológico, mas essas coisas ao pouco, muitas vezes o ministério não tem estrutura. Ele não tem preparação. O problema não tá com você. O problema tá com ele que não gosta da Bíblia. Então muitas vezes a pessoa lá levanta: Senhor, nos perdoa, perdoa os nossos pecados. E aí um monte de ministério que é retrógrado, tacanho, chatão, pedante, ele vai falar: não pode falar que nós somos pecado. É falhas e fraquezas. Não, mas a Bíblia, irmão, aponta que nós somos pecadores ainda. Mesmo depois do batismo, você é um pecador, porque a natureza ainda está caída. Isso é na teologia paulina. Se estudasse a teologia paulina, não falava essas besteiras. A natureza caída ainda está em você, entendeu? Mas você não está agora num estado de pecado. Você é um pecador justificado pelo evangelho e pela graça. Só que você não está mais no estado de pecado. Você está agora debaixo do sangue do Cordeiro, da nova aliança. O Espírito Santo faz morada em você. Você tem a ajuda da graça. O Senhor te guia em toda a verdade e o Espírito Santo está te santificando. Então não é que você tem a natureza caída e você fica fazendo um monte de besteira por aí. Agora o evangelho está te moldando, te edificando, te corrigindo, te regenerando, te santificando e assim por diante. Vamos falar algumas coisinhas aí hoje. Tá bom? Dito esses recados, guarda no coração. Toma muito cuidado onde vai congregar. Cuidado com quem fala. Cuidado se você tomar uma bronca desnecessária. Sabe? Desnecessária. Vai arranjar briga com o ministério. Não briga, deixa lá, irmão. É aquela a velha história. João Batista estava no deserto. João Batista estava no deserto. Enquanto ele estava no deserto, pregando no deserto, estava de boa. Os líderes religiosos, os saduceus, os fariseus iam lá ver ele pregar e morriam de raiva, porque lá ele sentava a madeira, pregava torta direita. Quando ele saiu e foi para a cidade para confrontar na cidade, aí é outro estado social. Ele não está mais na praia dele. Arrancaram a cabeça dele. Socialmente foi isso que aconteceu. Enquanto ele estava no local social dele lá, no meio do deserto, ele não estava incomodando. Ele estava pregando. E as pessoas que iam lá ver ele pregar, ele pregava. O pessoal está indo lá. Agora, quando ele sai do deserto e vai para a cidade, ele perde a cabeça. Cuidado para não perder a cabeça. Fica na sua. Você sabe por quê? Muita gente fala assim: por que você não muda de comum, Kleber? Bom, porque na minha comum, meu cooperador me respeita. O cooperador de jovens também me respeita. Meu ancião me respeita. Hoje mesmo ele falou: isso aqui é dos meus, é dos nossos. Aqui é minha comum. Me respeita, me protege. Para que eu vou sair de comum numa igreja que todo mundo ali me respeita, ninguém me xinga, ninguém me ataca? Eu estou numa igreja maravilhosa. Ninguém mexe comigo lá. Tá bom, tá ninguém. Eu não mexo com ninguém também. Não dou trabalho para ninguém. Eu não dou trabalho para ninguém. Na minha comum eu não dou trabalho. Bom testemunho, tudo certinho, irmão. Tudo certinho. Então, pra que mudar de comum? Vou continuar na mesma comum, tá bom? Top isso. Então, bora lá. 19 minutos de recado, hein? Eita, nós. Eu sei que você não vai aguentar assistir toda a aula, não tem problema. Divide esse vídeo em 2 partes. E aí você assiste lavando louça, assiste indo pro trabalho, assiste indo, igual o irmão falou que foi na esteira, quando ele vai, ou quando ele vai indo pros lugares, vai correr, vai fazer exercício, ele vai ouvindo. Então faça isso.
tá? Para você não perder tempo. Então, eu sei que o YouTube, a vida das pessoas são corrida e vídeos longos ninguém quer ouvir. Mas no meu caso, no meu canal, não tem como ser longo, irmão. Conhecimento é assim mesmo e tem que demandar isso. Não tem muito o que fazer. Não dá para fazer videozinho curto. A teologia não dá para você explicar teologia em 5 minutos. Não dá. Mas eu vi um vídeo de um teólogo que ele explicou em 3 minutos. Não explicou. Vai por mim que ele não explicou. Ele te enganou. Ele não explicou em 3 minutos teologia. Teologia é muito mais que isso. É muito mais complexo. Tá bom? Dito isso, hoje nós vamos falar. Eu falei numa live os erros que foram feitos no primeiro tópico lá. Não foram erros graves, nem heresias, mas equívocos teológicos, porque quem escreveu até de forma meio devocional, mas não tinha um rigor técnico, acadêmico e tal. Então hoje eu vou sistematizar tudo que foi falado lá naquela live. E para quê? Você, irmão ancião, cooperador, ancião, principalmente ancião, vai ler na tua comum, leia com propriedade e explique com propriedade. Então essa aula aqui é para você. É para você que tem ministério, que vai explicar para a igreja com certa propriedade. Tá bom? Para você aprender. Então assistam 1, 2, 3 vezes até concatenar a ideia na cabeça. Tá bom? Então bora lá. Então hoje é graça e misericórdia, que ele está lá no primeiro tópico. Fundamento, nós vamos trabalhar, né? Trabalharemos em alguns âmbitos. Bíblicos, teológicos e soteriológicos. Uma introdução rigorosa e transformadora aos conceitos que estão no coração da doutrina cristã da salvação. Beleza? Beleza. Deixa eu beber água. Antes de falarmos do objetivo da aula. Meta central da aula: compreender de forma bíblica e teologicamente rigorosa a relação entre graça e misericórdia, distinguindo os seus conceitos, sem separá-los indevidamente. A gente vai distinguir os conceitos, mas não vamos separar graça e misericórdia como foi feito lá no documento. Sem separá-los indevidamente e aplicando-os corretamente à doutrina da salvação. Então, o que estudaremos no dia de hoje? Definições teológicas precisas de graça e misericórdia. A relação e distinção entre os dois conceitos. Vamos pensar também a obra de Cristo como manifestação plena de ambos. A aplicação soteriológica aqui, para quem não estuda teologia, é soter, salvação. A aplicação da salvação ao crente. Correção de erros doutrinários comuns que muita gente acaba errando e alguém errou lá também no documento. Tá bom? Bora lá? Bora lá, Clebão. Gente, eu não coloquei para vocês, né? Ô, Senhor da Glória. Tá aqui, gente, ó. Primeiro eu li... Opa. Primeiro eu li isso aqui, ó. Tá bom? E depois eu li isso aqui. É a correria do dia a dia. Eu tô aqui nesse slide, tá bom? E eu vou pro próximo. Então vocês não perderam muita coisa, não. Então vamos lá. Texto base. Os textos fundamentais que guiarão nossa reflexão teológica ao longo desta aula, né? Primeiro, Efésios 2, 4, 9. Deus sendo rico em misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Texto central sobre a relação entre misericórdia, graça e fé. Não é porque lá em Efésios está escrito, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Em Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, a universalidade do pecado e a gratuidade da salvação. O Tito 3,5, segundo sua misericórdia, nos salvou pela regeneração. A misericórdia como motor da regeneração pelo Espírito. E Romanos 5, do 1 ao 2, justificados pela fé, temos paz com Deus e acesso a essa graça. A graça como esfera na qual o crente passa a viver. É uma esfera onde o crente passa a viver. Não é o local que você entra, não é o local que alguém te coloca lá, tá bom? É uma esfera de vida, é um estado de vida, tá bom? Pois bem, bora lá? Tese central. A graça e a misericórdia não são realidades distintas em essência.
mas expressões complementares, ou seja, uma complementa a outra, tá? Uma completa a outra. São realidades complementares, expressões complementares da única ação salvadora de Deus. Deus tem uma única ação de salvação, um único ato de salvação. Só que você pode pensar misericórdia e graça como realidades desse mesmo ato. São realidades distintas, mas do mesmo ato, tá bom? É por isso que uma não separa da outra. E vamos ver isso hoje. Manifestadas plenamente na obra de Cristo e aplicada ao crente pelo Espírito Santo. Vamos passar por essa lógica dessa ideia aqui que falamos. Essa tese nos guarda de dois extremos igualmente problemáticos. Tem dois extremos que essa tese vai nos guardar, nos proteger, que são extremos problemáticos. Quais são, Kleber? Confundir os conceitos como sinônimos perfeitos ou separá-los como se fossem realidades independentes. É isso. Ou você confunde os dois conceitos, né? Confunde a ponto de você confundi-los, que você pensar que é a mesma coisa, é um erro. Ou se separar os dois como se fossem dois conceitos independentes. Esse é o outro erro. Na revelação bíblica, graça e misericórdia compõem uma sinfonia teológica inseparável, cuja harmonia só se compreende à luz da Trindade e da obra redentora de Cristo. Aqui tem a metáfora da música. Os músicos aqui vão entender melhor do que eu. Na revelação bíblica, graça e misericórdia compõem uma sinfonia teológica inseparável. É uma única sinfonia teológica inseparável. E a harmonia dessa sinfonia, você só vai compreender a harmonia dela à luz da Trindade, à luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da obra redentora de Cristo. Definição teológica: misericórdia. A misericórdia divina é o atributo pela qual Deus, em seu amor, não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103:10. Ela pressupõe a miséria real do pecador e a disposição graciosa de Deus e não aplicar o juízo merecido. Uma coisa que é importante pensar, a palavra misericórdias, quer dizer miséria. Córdia vem de cardia, quer dizer coração. Misericórdia é a miséria do coração. É quando você tem misericórdia de alguém, você se coloca no lugar do homem miserável, da mulher miserável, a miséria dele. E ao se colocar do lado da miséria dele, você entende a miséria dele. E por isso que você o ajuda, por isso que você o agracia, por isso que você estende a mão, você está tendo misericórdia, você está se colocando no lugar dele. Os gregos vão chamar outra palavra, empatia, se colocar no lugar do outro. Tá bom? Então temos aqui uma base escriturística. Efésios 2:4, Deus, porém, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Deus é rico em misericórdia. Se misericórdia é esse ato de se colocar no lugar do outro, Deus vem sempre a entender a nossa miséria. Deus não tem como indiferente a nossa miséria, os nossos pecados. Ele vem aqui e ele tenta nos compreender, se coloca no nosso lugar. E aí tem a encarnação, assume a nossa humanidade, sofre pelos pecadores na cruz do Calvário. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Então nós temos uma formulação técnica. Misericórdia é a disposição divina de remover a miséria do pecador. Se eu me coloco no lugar, agora eu me coloco e entendo a miséria do pecador. Eu quero remover essa miséria do pecador. Suspendendo o juízo merecido. Tem um juízo merecido contra o pecado. Mas por ele ter misericórdia, querer remover a miséria do pecador, ele está querendo tirar o juízo. Ele tira o juízo. O juízo que é merecido ao pecador, ele estanca. Ele para. Ele diz stop para esse juízo. Não é indiferença ao pecado, mas amor que age em favor da culpa. Não é indiferente, não é que Deus não está, então não vou ligar para o pecado e vou salvá-lo. Não é isso, não. O pecado tem que ser cobrado. Só que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Tem um texto que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você vai julgar, se você pensar de forma misericordiosa, o juízo existe.
A miséria do pecador existe, mas a misericórdia transborda tudo isso. Você quer salvá-lo, você quer tirar ele daquela miséria. Então não é indiferença ao pecado, mas é o amor que age em favor do culpado. É um amor que vai agir, que quer trabalhar em favor daquele que é culpado. Olha aí que interessante. E graça, Kleber? A graça é um favor absolutamente imerecido. Tem gente que pensa assim, a graça é um favor tolo, é uma palavra tola, é uma expressão tola. Não, é uma expressão, uma das mais belas da fé cristã. A graça, ela não pode ser uma expressão tola, porque ela é uma das expressões mais sublimes da fé cristã. E que perpassou 2000 anos de cristianismo. E até o dia de hoje falamos sobre graça, porque é um favor que Deus se agraciou de nós. É um favor que ele se dispôs a nos dar e nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Então a graça é um favor absolutamente imerecido. Agraciar-se é favorecer alguém, é dar um favor a alguém. E esse alguém não merece. Por isso que é imerecido. Pela qual Deus comunica a vida, salvação e participação na sua comunhão. A palavra comunhão que é communion, comum a todos. Vai além do perdão, é a ação eficaz e transformadora de Deus sobre o pecador. É muito mais que perdoar. Não só é perdoar, é ir em direção ao pecador para salvá-lo, para redimi-lo, para fazer com que ele participe da vida divina. É muito mais que perdão. A base escriturística, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó o amor agindo, ó o amor vindo até nós. É dom de Deus, é Deus se doando, é Deus doando. O Karl Rahner, um grande teólogo católico, ele vai dizer, Deus dá Deus mesmo, como presente. Deus é dom. Deus, em sua essência, é um dom. Ele dá Deus, ele não pode dar algo melhor do que ele, então ele dá ele mesmo como presente. Por isso que Deus se encarnou. Por isso que Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Ele não tinha outra coisa para dar para a humanidade. Ele deu ele mesmo. O seu filho, na pessoa do seu filho e na encarnação dele. O filho é filho de Deus, é coeterno com o Pai, então é Deus. Esse é o mistério. Na encarnação houve doação divina do próprio Deus. É o dom de Deus. Não vem de vós, é um dom de Deus. Tudo é dom de Deus, é um presente de Deus. E esse presente que ele está te dando é imerecido. Nem merecia esse presente, mas ele está te dando. Formulação técnica. Graça é a ação eficaz de Deus, que não apenas perdoa a culpa, mas transforma e vivifica integralmente o pecador. Então, graça não é só um perdão, é uma transformação. É uma ação de Deus em você. Distinção fundamental. Enquanto a misericórdia remove o negativo, que é o juízo, a condenação, a graça confere o positivo, vida nova, adoção, comunhão com Deus. A misericórdia, ela se coloca no lugar para tentar tirar o juízo de você, o juízo condenatório, porque Deus está tendo misericórdia de você. E a graça, ela está te conferindo algo, um dom, um presente, a adoção, a comunhão, a vida com Deus. Sublime isso, né? Relação entre graça e misericórdia. Distinção popular simplificada. Existe uma distinção popular, aquela mais simplista, tá? Existe. E agora vamos falar sobre a simplista e a questão da teologia. Vamos lá. Distinção popular simplificada. Misericórdia, não receber o castigo merecido. Graça, receber o bem imerecido. É uma distinção pastoral simplificada. Vamos fazer uma correção acadêmica aqui. A misericórdia já é uma forma de graça. De Deus se colocar no teu lugar, entender tua miséria, compreender tua miséria e tentar tirar o juízo de você, não querer te julgar conforme você merecia, ele está tendo misericórdia de você, não tá? Sim, já é um ato de graça. Por isso que não pode ter distinções. Por isso que a graça e misericórdia são duas realidades distintas, mas partícipes da mesma ação salvífica de Deus. Então, correção acadêmica. A misericórdia já é uma forma de graça.
Ambas pertencem à mesma economia da salvação, ou economos, como graça salvadora no tempo e no espaço, na história dos homens. E não deve ser oposta, não pode colocar uma contra a outra, não pode ser opostas. Na tradição teológica, nós temos Agostinho de Hipona, que agora tem um charopeta aí, um doidão aí, falando que Agostinho era gnóstico. Gente, não sei porque as pessoas vão nos debates desse. Um camarada que fala que Agostinho é gnóstico faz a mínima ideia que a filosofia agostiniana, a teologia agostiniana, o pensamento agostiniano é só internet para produzir esse xarope. O cara escreve um livro lá de mais de 100 páginas que qualquer um doido aí varrido hoje em dia faz e se acha querendo contrariar. É uns hereges que aparecem na internet, que é impressionante. Agostinho de Hipona foi um grande erudito, um grande teólogo da fé cristã. Você pode até discordar de algumas coisas que ele disse, isso é super normal, mas foi um grande teólogo, você tem que respeitá-lo. Agostinho, a graça é totalmente gratuita e antecede a qualquer mérito humano. É dom e não recompensa. Quando Deus se agracia de você, Deus não está te dando recompensa nenhuma. Ele está te dando presente. Ela antecede a qualquer mérito. Antes de você ter qualquer mérito, Deus se agraciou de você. Tomás de Aquino vai seguir a mesma esteira. A misericórdia é a raiz de todas as obras de Deus, ad extra. Ad extra é as ações de Deus para fora da Trindade. Então a misericórdia é a raiz de todas as obras de Deus. Deus sempre está agindo misericordiosamente. Deus sempre está agindo com misericórdia. Para fora da Trindade, Deus, tudo que ele vai fazer é sempre um ato de misericórdia. O fundamento de toda ação divina para com a criatura. Deus está se relacionando com a criatura, é ato de misericórdia. Como assim, Kleber? Deus dá oxigênio, ato de misericórdia. O sol vem, ato de misericórdia. À noite, a lua está brilhando lá no firmamento, ato de misericórdia. As estrelas estão piscando. Lógico que a estrela não pisca, né, gente? Mas as estrelas estão lá no firmamento, é ato de misericórdia. Você tá na tua casa lá, diante da lareira, com o seu gatinho, é tudo ato de misericórdia. Tem alimento para comer? Ato de misericórdia. Aquela enfermidade foi curada? Ato de misericórdia. Sempre é um ato de misericórdia de Deus para com você. Síntese, misericórdia e graça são dimensões do mesmo amor redentor. E não opostas, mas complementares. Tá bom? São complementares. Não são realidades opostas. A graça e a misericórdia na obra de Cristo. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há uma lógica na hora de Deus operar a salvação no homem. Uma lógica nós chamamos de ordo salutis, a ordem da salvação. Primeiro, condição humana. Pecado universal e destituído da glória de Deus. Segundo, iniciativa divina. Deus age por misericórdia, movido pelo amor. Obra de Cristo, redenção objetiva e reconciliação com Deus, porque foi objetivamente, foi uma morte objetiva na cruz do Calvário, no lugar do pecador. E a aplicação é a justificação pela fé ao crente que responde. Porque a justificação vai se dar quando o crente responde com fé à crença nessa morte vicária. A justificação não se dá quando Cristo morre na cruz. A justificação se dá quando você crê pela fé no Cristo que morreu na cruz. Aí você é justificado. Correção importante: cruz e justificação. Formulação incorreta, o erro. Na cruz já fomos automaticamente justificados. Isso é um erro. Você vê até no documento. Tem que tomar muito cuidado. Não é assim. Essa afirmação confunde a redenção objetiva com a aplicação subjetiva da salvação, resultando em universalismo implícito. Da ideia que Cristo morreu e ele justificou todos aqueles lá. Estão todos justificados. Isso é universalismo, gente. Não é teologia cristã. O que é o universalismo, Kleber? É o erro pela qual as pessoas compreendem que no final Deus vai salvar todos. Por quê? Porque Cristo morreu por todos, ele justificou todos, então todos vão ser salvos. É uma questão de lógica. Se ele morre por todos, se ele justifica a todos, então todos vão ser salvos. Esse é o erro. Qual é a formulação correta, Kleber? A cruz realiza a redenção de forma objetiva e plena.
de forma plena, ele não vai morrer outra vez, ele morreu uma só vez no lugar do pecador e de forma objetiva e plena. A justificação, porém, é aplicada ao crente mediante a fé. Quando você tem fé, quando você crê na morte vicária substitutiva de Cristo na cruz e em sua ressurreição, quando você crê pela fé, aí a justificação é aplicada a você. Aplicada ao crente mediante a fé e não automaticamente a todos. Tem que tomar muito cuidado com isso. A obra de Cristo é suficiente para todos. A obra de Cristo é suficiente para todos. Se ele quiser salvar todos, ele faz isso, porque é suficiente para todos. Mas ela só é eficaz nos que creem. Só é eficaz naquele que crê. Pode ver, a graça, a misericórdia, o poder de Deus, toda a ação salvadora de Deus, você vê a eficácia dela só na vida daqueles que creem. Aquele que não crê está condenado ainda. E por todo mundo, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizai, e todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, o processo é na crença. A obra de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz nos que creem. Essa distinção preserva tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Essa distinção é fundamental para evitar o universalismo soterológico. Kleber, que palavra difícil. Universalismo soterológico é a ideia de universalismo de salvação. Soter é salvação. Essa expressão traz a ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo. E compreender corretamente a relação entre redenção e justificação. Agora nós temos dimensões da obra de Cristo. Um erro comum é reduzir a obra de Cristo a apenas uma dimensão. A teologia bíblica exige que contemplemos sua obra em toda a sua riqueza. Isso que é importante, porque muitas vezes a pessoa diminui e faz... só olha a dimensão, a morte de Cristo por um lado de dimensão. Vamos lá. Substituição. Cristo por nós sofreu pena que merecíamos, satisfazendo a justiça divina em nosso lugar, que é a morte vicária, substitutiva. Essa é uma dimensão da cruz de Cristo. Ele morreu no nosso lugar. A lei exigia a morte do pecador. Né? Por isso que a letra mata. A letra da lei matava. Por que a letra da lei matava? Porque exigia a morte do pecador. Tem gente que usa a expressão letra morta ou letra mata no sentido de que, porque é estudo. Cara, sai disso, isso não existe. Substituição mostra que a lei exigia a morte do pecador. Então, por isso que a letra matava. A letra da lei. Só que a lei exigia a morte do pecador. Então, Cristo fala, não, eu vou morrer no lugar. Morreu no seu lugar. Para que você usufruísse da bênção da sua vida divina. E a vitória? Nós temos um conceito de vitória. Né? O Cristo é a vitória sobre o pecado. Cristo venceu o pecado. Né? Ele vence o pecado, a morte e os poderes das trevas, inaugurando o reino de Deus. Tradição de Irineu de Lyon. É o conceito de recapitulação, de começando tudo de novo e assim por diante. É o Christus Victus. E nós temos o conceito de reconciliação, a restauração da relação entre Deus e o ser humano. É a dimensão relacional e não apenas jurídica da salvação. Não é só bater o martelo e te tornar justo. É que na morte de Cristo a barreira é quebrada, você volta a ser amigo de Deus. Você restaura a relação com Deus. Tudo isso e tem outras dimensões que você pode pensar a crucificação. Olha aí que interessante. Não é só, ele morreu no meu lugar. É muito mais que isso, tá bom? Irineu de Leão, com sua doutrina da recapitulação, nos ensina que Cristo recapitula toda a história humana, restaurando o que Adão corrompeu. Se Adão pecou, Cristo foi fiel. Se Adão foi enganado, Cristo não foi enganado no deserto. Entendeu? É sempre uma recapitulação. Agora, a aplicação da graça, a ordem da salvação. Existe uma ordem de saludes da salvação. A graça atua de forma progressiva, eficaz na vida do crente.
segundo a Ordo Salutis, ordem da salvação. Cada etapa pressupõe e prepara a seguinte. Tudo isso aqui que eu vou falar, nós teólogos chamamos de ordem da salvação, parece que é uma escadinha que vai sendo feita, tal, né? Só que isso se dá de tão forma misteriosa e dinâmica que não dá para saber quando que vem um, vem outro. Mas colocamos essa ordem da salvação por uma maneira mais lógica para compreendermos como que Deus salva o eleito, o crente. Então vamos lá? Nós temos agora o Kalel, o chamado. Deus chamou. Deus chama eficazmente o pecador pelo evangelho. O evangelho é proclamado, o evangelho é anunciado, né? E há um chamado divino no coração do crente. O crente é chamado por Deus. Regeneração. O Espírito renova o coração, tornando-o capaz de crer. Porque o camarada que ouve o Evangelho, os olhos dele estão fechados para a luz do Evangelho. Ele está nas trevas, ele está morto em seus delitos e pecados. Então ele não tem condição de chegar a Deus. O que Deus faz para cumprir a profecia de Ezequiel e Jeremias? Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ou seja, dando condição para ele, a possibilidade dele crer. E ainda mais, a Bíblia diz que ele dá a fé como dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá o dom para que creiamos nele. Então o Espírito, a ação do Espírito Santo é para isso. Ele renova o coração. Ele torna o coração capaz de acreditar, de crer. E aí nós temos fé e justificação. O crente recebe a justiça de Cristo por meio da fé. Lembra, recebe o dom, ele crê. Quando ele recebe o dom, ele tem condição de crer. O coração está transformado, recebe o dom da fé e ele pode crer. A partir do momento que ele crê em Cristo, ele é justificado, porque a justiça de Cristo foi aplicado na vida dele. Porque ele, sendo justo, morreu na cruz no lugar do pecador. Então a justiça dele é cumprida, é aplicada na nossa vida. E aí nós temos a adoção e santificação. Nós agora fomos adotados em Cristo Jesus. Por sermos adotados, nós temos uma nova família, um novo nome. Tudo que era do passado foi deixado para trás. Era assim que se dava no Império Romano. Então nós fomos adotados. Nós somos filhos de Deus, transformado progressivamente à imagem de Cristo. Agora, progressivamente, a natureza caída ainda está aqui. Mas progressivamente, o Espírito Santo vai te santificando. Ele te adota, né? Porque você agora tem um espírito de adoção em você, que clama Abba Pai, ou seja, que clama Papai, te dá de condição de chamar Deus de Pai, porque agora você é um filho adotado. Você foi inserido na família de Deus. Você não é um filho legítimo, mas você é um filho de Deus, co-herdeiro com Cristo e herdeiro das promessas, herdeiro das bênçãos de Deus. E esse Espírito clama Abba Pai e te guia em toda a verdade, te consola e te ajuda e te justifica. E aí esse Espírito, ele vai te santificando, mortificando o pecado no teu corpo. A natureza caída ainda está aqui, só que a nova natureza surgiu e essa nova natureza combate a antiga natureza. A antiga natureza vai perdendo força, porque o Espírito Santo está santificando seus membros. Quem fala palavrão deixa de falar, quem fala gíria deixa de falar, quem é malicioso vai deixando, e assim por diante. Pode ver, progressivamente, a imagem de Cristo está sendo imprimida em você. Por isso que cada dia mais você tem que se parecer com Jesus e menos com o diabo. Essa que é a ideia do evangelho. Esse negócio de crente que se parece com Satanás é complicado. Porque, ó, tem um vídeo que alguém fez, um vídeo sobre mim. Por isso que eu não deixo comentário ruim, é muito, deixa as pessoas doentes. No meu canal, todo comentário diabrado eu cancelo, eu excluo e denuncio a conta. Ah, Cleber, mas você perde ganhador, seguidor, dinheiro, não importa. O importante é saúde mental. Teve um vídeo aí que alguém fez falando de mim e aí minha esposa foi lá nos comentários. Aí nos comentários tava escrito assim: esse Kleber é um imbecil, esse Kleber é um idiota, ninguém precisa dele, ele não é um teólogo, começou a me xingar. E aí minha esposa falou que o camarada escreveu assim: ele disse que perdeu o emprego lá, que ele trabalhava numa crise, perdeu o emprego porque era da CB. Bem feito para ele, falou que estava doente, bem feito para ele, que morra. A pessoa me amaldiçoando. E aí depois você entra no perfil da pessoa, ele é da congregação.
Ele é da congregação. Ele frequenta a congregação. Ele não está frequentando os mormons, não. Ele frequenta dentro da congregação. Essa pessoa se parece com Jesus? Você percebe pela fala dela, por desejar o mal, por dar risada, por zombar, por escarnecer, que é um escarnecedor. Você percebe que ele é filho e era tinha até uma mulher também. Era filho e filha de Satanás. Não é de Deus, irmão. Aí uma pessoa embaixo comentando, falou, até me defendeu. Falou assim, irmão Kleber é um servo de Deus, é um acadêmico. E você desejando o mal dele, que coisa feia, você não é crente. Aí ele escreveu assim, por isso que o irmão Kleber ensina as pessoas teologia, para que pessoas igual você deixem de ser essa pessoa endemoniada e aprendam a ser crente de verdade. Eu fiquei todo orgulhoso. A pessoa me defendeu. Mas, gente, a gente tem que pensar, o que leva uma pessoa a dar risada da outra? O que leva uma pessoa a zombar bem feito? É que morra bem feito, que fique desempregado, que passe fome. Qual é a pessoa que está dentro da congregação que deseja a outra passar fome? Você já parou para pensar? Essa pessoa é de Deus? Essa pessoa é filho de Satanás. Ela não é de Deus. Igual Jesus falou para os fariseus, nós temos por pai Abraão e não somos filhos de meretriz, falando para Jesus, tentando ofender Jesus. Aí Jesus respondeu, é uma das respostas mais clássicas de Jesus. Jesus olhou para eles e falou, vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. O vosso pai é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A resposta genial. Vocês têm por pai é o diabo, vocês não têm por pai Abraão coisíssima nenhuma. Então tem muita gente, eu tenho por pai Deus, porque eu sou crente. Não, vocês têm por pai Satanás, por diabo. Não é, a pessoa não é parecida com Jesus. Quem está diante do evangelho todo dia, progressivamente, o Espírito está transformando ele igual a Jesus. Aprenda isso. Então toda vez que você vê um fruto mal desse na internet, você vê que o camarada nem crente é tranqueira. Tá bom? E assim, gente, progressivamente você vai amando as verdades da fé. Hoje o irmão contou que um amigo dele, ancião, falou assim: não importa ser unicista, não tem problema, porque a doutrina da Trindade não está na Bíblia mesmo. Piorou, porque a doutrina da Trindade está na Bíblia e está clara no Novo Testamento. Você acha que o Espírito Santo ensina alguma coisa dessa? Não ensina, irmão. E ele falando que é normal ser unicista. Não, não é normal, não. É heresia, irmão. É heresia, tem que ser repreendida em nome de Jesus. É uma heresia. Crente é trinitário. Crente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você é unicista, o diabo está te enganando. Você não está percebendo, não? Até quando você não vai abrir os olhos? Percebendo que o diabo está te enganando? Hoje, quem sabe, essa aula abre os teus olhos para você voltar à ortodoxia, à reta doutrina, ao evangelho verdadeiro e genuíno. Jesus é Deus, coeterno com o Pai, consubstancial com o Pai. Deus é um só, mas na vida desse único Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo. Quem sabe que essa aula entre no teu coração, na tua mente, te transforme e te converta. Tá bom? A adoção santificadora, né? O Filho de Deus o Filho de Deus transformado progressivamente à imagem de Cristo. Você é cada dia mais parecido com Jesus. E aí nós temos a perseverança, sustentado pela graça até a glorificação final. Tem gente que fica bravo com essa ideia da perseverança dos santos. Que não é uma ideia presbiteriana, é uma ideia que está na Bíblia, irmão. Paulo fala assim, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. É aquilo que Deus começou, irmão, em nós, a obra salvadora, justificadora, regeneradora, ele vai terminar até o dia escatológico. Então, sustentado pela essa graça de Deus, por esse estado de amizade com Deus novamente, você vai ficar sustentado e protegido até o final, até o dia da glorificação. Aí cumpre o que Paulo fala lá em Romanos. Os que dantes chamou, a esses justificou. E os que justificou, a esses santificou. E os que santificou, a esses glorificou. Aos que foram chamados segundo
para ser conforme a imagem do seu filho, né? Os que chamou também predestinou para ser igual conforme a imagem do seu filho. E os que predestinou chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. O que está lá em Romanos. Então, gente, é uma ordem de salvação. Lógico, não sabemos muito bem na Bíblia, mas igual vi um teólogo falando, e é a verdade, é tão intrincado essas ações de Deus, então, e é feita tão de forma misteriosa, que não sabemos quando se dá a regeneração, se é o chamado, como que funciona, mas sabemos que esse processo é feito no coração do crente. Chamado, regeneração, fé, justificação, adoção, santificação e perseverança. Sabemos que isso no crente se dá. Tá bom? Tito 3,5. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Dimensão trinitária da salvação, que eu acabei de falar. A graça é essencialmente trinitária. A salvação não é um ato isolado de uma das pessoas divinas, mas é uma obra inseparável da Trindade, em que cada pessoa atua de forma distinta e complementar. Só de Deus dispor, criar alguém em um mundo possível que você poderia pecar e ele operar a salvação em você é um ato de graça. E esse ato de graça se dá trinitariamente. Você não pode separar as pessoas da Trindade e da salvação. E no tempo e no espaço elas operaram assim, ó. O Pai é a fonte da salvação, porque ele elege por amor, porque ele nos elege no Filho, ele nos ama no Filho, nos elege por amor, e aí ele nos envia o seu Filho e determina o plano de redenção na eternidade. E o Filho, Kleber, é o mediador da redenção. Ele encarna, ele sofre, ele morre, ele ressuscita, realizando objetivamente a reconciliação. E o Espírito Santo, Kleber, aplicador da graça, ele regenera, ele ilumina, ele une o crente a Cristo e o conduz à santificação. Todo esse processo é feito na hora da salvação. É um processo trinitário. Os três estão agindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode perder a dimensão dos três. Correção doutrinária, erros comuns, parte 1. Erro 1. Graça é apenas perdão de pecados. Tem gente que acha que graça é só isso. É uma visão redutora que limita a graça ao aspecto forense, que é o aspecto de perdão. O juiz batendo no martelo dizendo que você foi perdoado, ignorando sua dimensão transformadora e vivificante. Qual é a correção teológica para esse erro, Kleber? Graça é muito mais do que perdão. Ela é transformação, nova criação, vida nova em Cristo. Paulo fala da graça que nos ensina a renunciar à impiedade, Tito 2,12. Ela tem poder formativo sobre o crente, porque a graça não vem só perdoar você, é muito mais. Ela começa a renovar você, te dar uma nova criação, uma nova vida. Ela vai agindo, a graça de Deus vai agindo na tua vida. A graça perdoa, mas também produz frutos. Santidade e conformidade a Cristo, ou seja, você vai moldando conforme Cristo. E reduzi-la ao perdão é empobrecer a riqueza da salvação bíblica. Porque a salvação bíblica não reduz a graça a só perdão, é muito mais que perdão. Ele perdoa, mas insere em Cristo, insere a pessoa em Cristo, coloca a pessoa em comunhão com Cristo, dá uma vida nova, dá santidade e assim por diante. É muito mais que isso. Erro comuns, parte 2. Erro 2. Graça é um conjunto de bênçãos materiais ou espirituais que Deus distribui. Tem gente que acha que é isso, mas não é. Confunde os efeitos da graça com a graça em si mesma, porque tem você foi agraciado e existem efeitos dessa graça, mas esses efeitos não é a graça, é os efeitos da graça, entendeu? Eu estou tentando buscar aqui na minha cabeça um tipo de exemplo, né? Mas acho que vocês entenderam, ficou claro. Existe a graça, e quando ela age em você, vai criar efeitos em você. Esses efeitos não é a graça. Entendeu? O próprio nome diz, é um efeito. Tem a causa e tem os seus efeitos. A causa é a graça. Quais os efeitos dessa graça? Aí nós vamos ver daqui a pouco. Então a gente não pode reduzir isso.
resultando em uma visão transacional da relação com Deus. Qual a correção para isso, Kleber? Graça é primariamente a ação pessoal e eficaz de Deus. Não é um conjunto de benefícios que ele distribui. Deus não está dando benefício para um. Ele está com graça, distribuindo benefícios. Graça é muito mais que isso. É uma ação pessoal e eficaz de Deus. As bênçãos são consequências e não a essência. As bênçãos que vêm sobre você, espiritual ou material, são efeitos ou consequências da graça de Deus, mas não é a graça. Essa distinção é crucial. Quando confundimos graça com seus efeitos, corremos o risco de buscar os dons em vez de buscar o doador. Existe o dom, existe o doador. Quem é mais importante? O doador. Aquele que doa o presente é melhor que o presente, porque ele que está doando o presente. Entendeu? Então a gente buscar primeiro o doador e depois a doação que é dada. Erros comuns, parte 3. Erro 3. Todos recebemos a graça igualmente. Esse é um erro. Graça universal comum. Deus oferece sua graça universal a todos, a humanidade. A chuva cai sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Nesse sentido, todos recebem benefício da bondade divina. Nós chamamos graça comum. Por quê? Porque é uma graça que todos são beneficiados. Deus vai mandar chuva, o justo vai receber, o ímpio também. Deus vai mandar o sol, o justo se beneficia, o ímpio também. Todos são beneficiados com essa graça. E a graça eficaz, que é a graça salvadora. A graça salvadora é eficaz nos que creem. Não se trata de injustiça divina, mas da soberania de Deus que age de forma particular em cada crente, segundo o seu propósito eterno. Então a graça eficaz, que é a graça salvadora, essa só vai operar na vida daquele que crê. Se a pessoa não crê, ele continua aí debaixo do pecado, debaixo da condenação, inimigo de Deus. Mas se ele creu pela fé, a partir desse momento, ele começa a receber sobre ele os benefícios e o poder da graça salvadora. Correção: a graça pode ser oferecida universalmente e, ao mesmo tempo, ser eficaz de forma particular nos que creem. Essas duas verdades não se contradizem, não há contradição. Beber aguinha. Erros comuns, parte 4. Erro 4. Quem tem dons espirituais tem mais graça salvadora. Manifestações extraordinárias são um sinal de maior graça. Tem gente que acha tudo isso aqui. Aquele que tem mais dom, ele tem mais graça nele. Ou aquele que tem manifestações extraordinárias, milagres, sinais, prodígios, esse também é um sinal de maior graça, né? Como tem gente que divide também pecadinho em pecadão. Vi um vídeo esse dia, tem o César Cavalcante falando de uma forma bem equivocada. Vou fazer uma reação a esse vídeo. Dizendo que existe pecadinho e pecadão. Existe consequência do pecado que é distinta. Mas todo pecado ofende a santidade de Deus. Não existe nem maior e nem menor. A mesma coisa, as manifestações extraordinárias, sinais, milagres, prodígios, isso não quer dizer que você tem mais graça ou menos graça. Tá? Tem gente que acha isso, mas isso tem que ser corrigido. Confusão que gera elitismo espiritual e distorce tanto a doutrina dos dons quanto a da salvação. Olha que interessante, quando você fala isso, você tem a elite, né? Elite dos profetas fraquinho, dos profetas que meio zoadinho, do profeta mais ou menos, do profeta top e do profeta super top, né? Tem gente que acha que existe essa divisão no mundo evangélico, né? Por quê? Porque ele tem dons extraordinários, ele tem manifestações extraordinárias. E isso não faz dele maior ou menor no reino dos céus. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Correção teológica. Os dons espirituais são para edificar a edificação do corpo de Cristo. Essa é a ideia dos dons. Ele edifica o corpo de Cristo e glorifica a Deus. 1 Coríntios 12, 7. Não indicadores de maior graça salvadora. Então, você tem os dons espirituais, não está dizendo que você tem mais graça. Não. Está dizendo que você foi agraciado por Deus, porque os dons foram distribuídos sobre você.
Um crente sem dons extraordinários pode ter uma profunda graça santificante. É isso que é importante, irmão. Tem aquele irmãozinho paradinho no culto, humildezinho, simplesinho. E a graça de Deus está abundante na vida dele. Superabundando na vida dele. Porque não diz onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a abundância da graça nele. E ele não tem nada extraordinário. Não pula, não sapateia, não profetiza, não tem sinais, prodígios, milagres, maravilhas, não manda fogo descer do céu. Mas ele é um crente simplesinho, mas a graça de Deus está ali. Então tem que tomar cuidado. Dons não é salvação. Podemos existir sem graça salvadora. Ó. O dom, principalmente o dom comum, aqueles talentos, ele pode existir sem a graça salvadora. Tem que tomar cuidado. Dom não é ideia de salvação. O camarada tem o dom de falar em público. Isso quer dizer que ele foi salvo? Não, é só porque ele fala em público. Graça salvadora não é manifestações extraordinárias. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é mais revelador do que os dons. Os frutos do Espírito, que é frutos do Espírito Santo na sua vida, eles mais revelam do que propriamente os dons. Então a graça salvadora, ela tem essa ideia de que não precisa necessariamente ter interligação com as manifestações extraordinárias. O fruto do Espírito em você vai mais dizer sobre você do que propriamente um dom terrível que você tenha. É mais, ou quando você vou dar um fruto do Espírito, ter misericórdia, amor do outro, amar o próximo, ajudar o próximo, ser um pacificador. Isso mostra muito, revela mais o que você é do que propriamente mandar descer fogo do céu. Entendeu? Aqui, vamos lá. Nós temos Efésios 2, 4, 9, exposição sintética do que estamos falando até agora. Esse texto é a exposição mais concentrada da doutrina da graça no Novo Testamento. Sua estrutura revela a lógica interna da salvação. Efésios 2, do 4 ao 9. Como que o texto diz? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele, e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Vamos lá? Do versículo 4 ao 5, misericórdia e vida. Texto, mas Deus sendo rico, em misericórdia nos deu vida juntamente com Cristo. A iniciativa da salvação começa em Deus. É Deus que deseja salvar. Deus, não o homem. Estávamos mortos e foi misericórdia divina que nos vivificou em Cristo. Nós estávamos mortos. Quem nos vivificou? Deus, Cristo. Entendeu? Do versículo 5, pela graça sois salvos. Texto, pela graça sois salvos. A salvação é gratuita, é imerecida, é inteiramente fundada na bondade de Deus. A graça é a causa e não a consequência da nossa salvação. Não é a consequência, mas é a causa. Quem causa a nossa salvação? A graça. O favor imerecido de Deus. E quem toma essa iniciativa para nos agraciar? Deus. Do versículo 6, união com Cristo. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O salvo participa da obra e da vitória de Cristo. A salvação não é apenas perdão, é a união viva com o Salvador e a nova posição diante de Deus. Cristo ele ressuscita com, com esse corpo humano, agora com o corpo ressurreto, né? E ele, depois de 40 dias, ele é assunto aos céus. Ele é elevado aos céus. E é sentado à destra de Deus Pai. E aí, quando ele faz isso, o texto bíblico lá em Efésios diz que ele levou o cativo o cativeiro. O que era o nosso cativeiro? A nossa natureza pecaminosa. Cristo levou cativo a natureza pecaminosa, né? E ele levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. E ele levou esse corpo
que é um corpo humano, a dignidade mais alta, a destra de Deus Pai. Por isso que Paulo está falando. E olha o que Paulo fala. Paulo diz assim: nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual o lugar celestial que está? Cristo está lá no lugar celestial, sentado à destra de Deus Pai. Em Cristo também, se nós formos unidos a Cristo, nós estamos unidos a esse Cristo ressurreto. E unido ao Cristo ressurreto, nós assentamos também em lugares celestiais. Nesse sentido, não vamos receber vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. Lembra, a vida eterna é essa que te conheço, o único Deus e a Jesus a quem enviaste. Nós já recebemos a vida eterna. Até o irmão hoje, simplesinho, bonzinho, amoroso, simplesinho, muito simplesinho, não vou brigar com ele. Muito bonzinho, acho que é ancião do Ipiranga, se não me engano. Muito bonzinho. E ele diz assim: porque um dia nós vamos receber a vida eterna. Não, nós já recebemos a vida eterna. Já vivemos essa vida eterna. Entendeu? É nesse sentido. Cleber, mas ele é velhinho. Exatamente, ele é velhinho, bonzinho. Esses irmãos a gente não mexe, não briga, deixa eles em paz. Mas você que é novo, você que é jovem, você que é um cooperador de jovem, você que é um cooperador novo, você tem a obrigação de saber. E você não é mais inocente. Você está assistindo essa aula. Você não é mais inocente. Entendeu? Você não pode ensinar. E saiba de uma coisa: se assistiu a aula, você não é mais inocente. Se ensinar errado de propósito para a igreja, isso no dia do julgamento tem acerto de conta. Você sabia o certo e ensinou errado para a igreja. Tá bom? Versículo 7, propósito eterno. Texto, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Deus salva para exibir sua glória. A redenção existe para tornar visível por toda a eternidade a abundância da graça divina. Eu falei esse dia, né? Como que Deus conseguiu demonstrar, como que Deus conseguiria demonstrar o seu amor em nível máximo? Então ele criou um mundo possível onde aconteceria essas tragédias. O homem pecava, os anjos o traíam, tudo isso ia acontecer. E aí tinha que mandar o filho para morrer na cruz. Mas é nesse mundo possível que ele conseguiu manifestar de forma extrema até onde o amor dele pode. E isso vai se reverberar na eternidade. Por toda a eternidade todos saberão até onde o amor de Deus vai. Para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Ele queria mostrar a suprema, até onde vai a riqueza da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Até onde Deus pode amar. Deus conseguiu demonstrar. Até onde? Na cruz. Até onde? Na ressurreição. Por quê? Porque ela está lá em Provérbios. O amor é mais forte do que a morte. O amor venceu a morte. Então Deus, ele trabalha para mostrar e exibir a sua glória. E sua glória aqui, kavod no hebraico e doxa no grego, traz a ideia de peso, de reputação, né? De caráter. Deus quer mostrar todo o seu peso, seu caráter, sua reputação de misericordioso, de bondoso, de supremo bem, de sumo bem. Ele quer mostrar para todas as nações e depois para toda a eternidade. Versículo 8, mediante a fé. Texto, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Explicação, a fé é um instrumento da salvação, não sua causa meritória. Vou repetir novamente. A fé é o instrumento da salvação e não sua causa meritória. Não é que a fé é a causa, mas é o instrumento pela qual você vai obter salvação. Até a resposta crente depende do dom gracioso de Deus. Até para você dar uma resposta para Deus dizendo que crê nele, Deus precisou te ajudar, te dando o dom da fé. Tem gente que fica bravo com isso, mas é Deus trabalhando na nossa vida. É Deus trabalhando na nossa vida. É Deus tendo misericórdia da gente, dando-nos condição de crer nele. Sem obras, texto, não de obras, mas para que ninguém se glorie. Nenhum mérito humano pode fundamentar a justificação. A exclusão das obras elimina toda a vanglória e preserva a glória somente para Deus. Porque se não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém vai poder falar: eu fui justificado porque eu sou bom, eu fui justificado porque eu sou inteligente, eu fui justificado porque eu sou top, sou maravilhoso. Não vai poder falar isso.
E nessas horas a vanglória cai por terra. Toda vanglória, toda a glória de si é vanglória. Todas caem por terra. Toda soberbia humana, toda arrogância humana, toda autonomia humana cai por terra. Prevalece qual, Kleber? Ah, só a glória de Deus. Conclusão, a salvação é inteiramente monergística em sua origem. Na origem é só Deus que está agindo. Na sua origem, a salvação é monergística. Só depende de Deus. Tudo depende de Deus, nada depende do homem. Toda iniciativa pertence a Deus e transformadora em seus efeitos, pois nos cria em Cristo Jesus para as boas obras. Você é criado em Cristo, ou recriado em Cristo, porque se Cristo é o novo Adão, é o novo cabeça, é a nova humanidade, que é Jesus, nós fomos recriados nele. E recriado nele, recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza é feita para praticar boas obras. E essas boas obras foi Deus que preparou para que de antemão andássemos nela. Então até as boas obras que você faz é Deus que prepara para você praticar. Entendeu? Sabe quando você levou a cesta básica lá para o pobre e o pobre glorificou a Deus? Sabe essa boa obra que você praticou? Foi Deus que preparou para que você fizesse isso. Sabe o diácono quando vai lá suprir a necessidade do pobre e o pobre glorificar a Deus que foi suprido pela obra da piedade? E o diácono, foi Deus que preparou essa situação. Se Deus não preparasse, o diácono nunca teria oportunidade de ir lá. Mas Deus criou esse caminho para que ele fosse lá, praticasse esse bem e Deus fosse glorificado. Todas as nossas boas obras foram preparadas de Deus de antemão. Ou seja, desde toda a eternidade, ele preparou as nossas boas obras para que andássemos nela. Aplicações para o discipulado. Né? Vamos aplicar para o discipulado? Então vamos beber água primeiro. Teológicas. Evitar reducionismos que empobrecem a doutrina da salvação. Pensar a salvação de forma integrada, misericórdia, graça e trindade. Conhecer a tradição teológica como auxílio à fidelidade bíblica. Então, hoje aqui não precisa evitar esses reducionismos, porque eles empobrecem a doutrina da salvação. Nós queremos pensar a salvação de forma integrada, misericórdia, graça e trindade, tudo integrado num só força, num só poder. Conhecer a tradição teológica como auxílio à fidelidade bíblica. A tradição teológica te ajuda a ser fiel biblicamente. A questão espirituais, humildade, tudo é dom e não há lugar para o orgulho espiritual, não há lugar para a arrogância, não há lugar para a soberba. Segurança, a salvação vem de Deus, não de nossos esforços. A salvação vem de Deus, não vem nem de mim nem de você. E a gratidão é uma resposta amorosa ao favor imerecido de Deus. E como gratidão, eu amo o meu próximo, eu amo meu Deus sobre todas as coisas. E como gratidão, reúno com a comunidade salva para glorificar a Deus. E as práticas, compromisso com a vida de santificação progressiva, dependência consciente diária do Espírito Santo. Perseverança na fé, confiando na graça sustentadora de Deus. Olha que interessante. Síntese final. Misericórdia, ela remove a miséria, suspende o juízo merecido. Graça, confere vida e introduz na comunhão divina. Cristo, manifestação plena de ambas na história. Graça e misericórdia se manifestaram ambas na história humana. Aonde? Em Jesus de Nazaré. Espírito, é ele que aplica a aplicação pessoal ao crente, é ele que aplica graça e misericórdia na vida do crente. Transformação é o resultado integral na vida do crente. Então, a transformação, a regeneração, essa mudança, essa metanoia, essa mudança de consciência se dá porque o Espírito Santo aplicou graça, misericórdia, através de Cristo na sua vida. Ele aplicou Cristo em você. E aí houve o quê? Uma transformação. A misericórdia de Deus nos livra da miséria do pecado e a graça nos introduz na vida divina. Ambas se manifestam plenamente em Cristo, são aplicadas pelo Espírito e resulta na transformação integral do crente. Essa é a síntese final.
Perguntas para discussão. Refletir individualmente. Se você quiser pensar individualmente ou reunir em grupos para pensar isso, é importante. Reflita individualmente ou em grupo sobre as seguintes questões, à luz do texto e dos conteúdos estudados na aula de hoje. Graça e misericórdia. Por que não podemos separar graça e misericórdia? Como se fossem realidades independentes. Por que a gente não pode separar? O que se perde teologicamente quando fazemos isso, essa separação de graça e misericórdia? 2. Redenção e justificação. Qual a diferença precisa entre a redenção, que é a obra objetiva de Cristo na cruz, e a justificação, que é a aplicação subjetiva ao crente? Por que essa distinção é importante? Por que ela importa? Terceiro, a graça e a resistência. A graça pode ser resistida, como diferentes tradições teológicas, calvinismo, arminianismo, respondem a essa questão. Qual a implicação para a responsabilidade humana? O que tudo isso pode implicar para a responsabilidade humana? Visão profunda da salvação. Como evitar uma visão superficial da salvação, que a reduza a mero perdão ou bênção material, e cultivar uma compreensão bíblica integrada? Como que a gente pode evitar essas visões distorcidas sobre a doutrina da salvação? E como que a gente pode cultivar e compreender biblicamente essa ideia de forma integrada? Tá bom? Dito isso, olha aí que interessante, terminamos aqui. Meus irmãos, eu quero encerrar, era para me falar lá no começo, mas lá na correria eu não falei. Muitas das vezes, o Braz, ele disse, o Braz disse o seguinte, que todas as outras denominações também cristãs, elas têm a manifestação da graça de Deus. Isso está no documento, e está certo, não está errado. Não é só a congregação que é a graça. Então, o Braz rejeitou essa ideia no documento oficial. A graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o favor imerecido de Deus para conosco. Está no documento oficial. Só que muitas das vezes isso não é lido nas igrejas, as pessoas têm dificuldade, e aí você vai encontrar sempre um ancião, um cooperador meio retrógrado, meio antiquado, meio obsoleto, e ele ainda vai achar que a coração é a graça. E aí, muitas das vezes, se você for em outra denominação visitar, ou congregar lá, ou estudar lá, o que vai acontecer na mentalidade desse ancião? Você errou, você tem que voltar para pedir perdão. Essas ideias ainda tem muito lugar que é retrógrado assim. Outros lugares não, tem outros lugares que estão de boa a respeito disso. Mas tem muito lugar retrógrado, com uma pessoa com a mente apequenada, pessoas que pensam como idosos, sabe? E aí tem que tomar muito cuidado com isso, ter prudência. Então, para evitar todo esse transtorno, para você não estudar em outra denominação e tudo mais, Deus colocou no coração do irmão Daniel, lá de Itaquá, de abrir um polo na casa dele. Ele é um servo de Deus, bom testemunho, é viúvo, bom testemunho, servo de Deus, tem filhos, tudo certinho, gente, tudo dentro da doutrina. Não tem nada, não tem nada que o desaprove ou desabone. E ele é empresário, é dono de uma orquestra musical secular, é um grande empresário. Então ele tem uma casa gigante lá em Itaquá. E Deus colocou no coração dele para ajudar a igreja. Então vai ser criado um polo, né, da faculdade FAESP, que é das Assembleias de Deus, cria um polo dentro da casa dele. E lá nesse polo, eu vou ser o professor. Então, para vocês que são da CCB, não se escandalizar. Meu Deus, estou estudando dentro de uma assembleia, estou estudando lá dentro da igreja, e alguém pode te ver e queimar teu filho. Não, você vai estar dentro da casa de um irmão crente da CCB e o professor também. Eu sou frequentador da CCB desde que eu me conheço por gente, desde os 15 anos de idade. Então você vai ter um teólogo aprendendo, e ninguém vai falar mal da tua placa, da igreja que você é, ninguém vai falar mal da Assembleia de Deus, ninguém vai falar mal da congregação. Lá é para expor a velha e boa teologia cristã, para que vocês aprendam, adore a Deus racionalmente e a partir do coração também, tá bom? E criamos esse polo, essa semana provavelmente já vai começar a funcionar, e nós estamos formando turma. Tem uma turma de quarta-feira à noite, que vai ser formada. Se você tem essa disponibilidade, me chame no WhatsApp, eu te passo lá o contato do bom Daniel e a gente fecha, tá, a matrícula. A gente precisa de 10 para iniciar a turma de quarta-feira.
Eu vi muita gente pedindo e eu criei uma turma de sábado também. Então, se você quer estudar e quer fazer sábado à tarde para não perder o culto à noite, você pode também estudar com a gente. É, a casa do nosso irmão fica uns 5, 10 minutos da estação de Itaquá, para quem vem de trem. Não fica longe, irmão. E agora quem vem de carro também tem facilidade. Itaquá, um bairro bom, não um bairro perigoso. É a ala bonita de Itaquá, não é a ala feia, não. A ala bonita de Itaquá. Um bairro bonito, bairro seguro. Então você pode vir e estudar comigo, estudar na FAESP, vai sair com um certificado da FAESP, seu básico, médio, avançado. Se você quiser fazer um curso reconhecido pelo MEC, essas matérias, elas serão todas eliminadas quando você dá a entrada pelo MEC lá na FAESP, tá? E o diretor lá, quando viu meu currículo, ele falou, puxa vida, esse camarada aqui é bom, hein? Vou ver se eu. Ele falou, eu vou visitar vocês lá no Polo. Eu falei, talvez eu convide ele para dar aula lá na faculdade. Então vocês me ajudam bastante também. Então vamos formar uma turma. Você que é da região de Itaquá, você que é região de Mogi, você que é região de. Você que é da região de Mogi, de Itaquá, que você é região de Suzano, de Poá, do Alto aí, Tietê, sabe, do Quêmio 2, essa região aí, ó. Quiser estudar comigo, estudar na FAESP, estudar num polo, casa de irmãos, vai ter cafezinho no intervalo, vai ter slide, vai ter para apresentar slide, vai ter cadeira boa para sentar, tudo. O irmão tem uma estrutura maravilhosa, a acústica lá é muito boa. Você vai aprender, você não vai ficar fazendo eco, tem uma acústica boa para dar aula ali. Então vale muito a pena. Vai ser top, local bom. Eu fui lá e eu posso garantir que é bom o local. A logística é boa. Tá bom? Dito isso, você será muito bem-vindo estudar com a gente lá. Ah, Cleber, sou de longe, não posso estudar. Então me estuda comigo no meu curso da Medida Certa. O link tá na disposição aqui do WhatsApp, lá do link do Medida Certa. Ah, Cleber, eu queria estudar apologética. Eu tenho um curso de apologética. O link do curso de apologética também tá aqui na descrição do vídeo. Não tem como você fugir. Quer estudar presencial? Você pode. Ah, Cleber, mas eu moro em São José. Vai lá no Igreja Batista do Povo, Seminário Batista do Povo, estuda lá, porque eu sou professor lá também. Então, você não pode fugir, você não consegue fugir de um bom conhecimento bíblico teológico. Para você ajudar a igreja na evangelização. O irmão, o ancião que atendeu o meu culto hoje, ele disse que um casal passou uma prova esse dia, que a filha perguntou qual era a diferença da Páscoa e da Santa Ceia. E ele não soube responder. O casal não soube responder. Aí perguntou para o ancião. O ancião também, pelo que eu vi, ele não soube responder também. E aí eu vou fazer uma aula aqui no meu canal sobre essa ideia da ceia. O que é ceia? Afinal de contas, quais as dimensões da ceia que precisamos compreender? E eu vou explicar tudo isso aqui. As dimensões escatológicas da ceia, tudo. O evento pascal, ressurreição, tudo. Vou fazer uma aula muito boa para ajudar vocês até que vai atender Santa Ceia e explicar isso pro povo. Quer explicar e não sabe explicar. Entendeu? Vale muito a pena. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, Deus abençoe e vos guarde. 1h28, mas vale a pena. Assistir 2 vezes, vale a pena. Essa semana tem muito vídeo vindo por aí. Sexta-feira, Deus preparando, a gente faz uma live nossa à noite. Então, tamo junto. Segue o canal, gente. Segue, eu quero chegar até 7.000 pessoas aqui, 2 meses. Quero chegar a 7.000. Chegando a 7.000, aí nós fazemos uma meta até o final do ano para chegar até 10.000. Mas ajude o canal, segue o canal, compartilha, tá bom? Dito isso, Deus abençoe vocês, vos guarde rumo a 50.000 manos, querendo Deus. Amém.